Olá, bom dia. Iniciando então a nossa atividade, que faz parte da cadeira de estágio supervisionado na versão projetos, voltado para os alunos do ensino médio, eu vou continuar a explicação sobre a planilha de custos da pizza, só que eu já vou começar pelos gráficos, porque é o que mais importa, acredito, nesse momento da atividade. Quem quiser saber exatamente como funciona a planilha de custos, pode assistir o vídeo anterior, postado ontem, sobre a explicação detalhada da planilha, que é essa aqui. Aqui no vídeo anterior eu explico tudo certinho, como é que funcionam os cálculos, como é que fazem as proporções, o cálculo de lucro, consumo de gás, tudo que aqui, que aqui está exemplificado, está explicado no vídeo anterior. O vídeo tem um pouco mais de 50 minutos. Tá? Então, na aula de hoje, nesse vídeo de hoje, na cadeira de projetos, eu vou me deter mais na explicação dos gráficos e nos conceitos matemáticos envolvidos, que são esses aqui. A gente vai ver proporção, regra de 3, função, vamos ver a linear, oscilante, que ela cresce e decresce, comparativo entre valores, acompanhamento de preço, e faço uma pergunta: qual expressão define a função custo pela quantidade produzida? Além disso, porcentagem, vamos falar um pouco sobre o número centesimal, e um percentual de acréscimo sobre um determinado valor, que é o intuito de uma planilha de custos, onde tu precisa saber o quanto vai ganhar em cima, um percentual em cima do gasto do valor investido. Ou porcento de decréscimo, quanto se deixou de perder, deixou de ganhar. Os gráficos, veremos gráfico de colunas, de pizza, o gráfico de pizza para a produção de pizza, bem legal. Linhas, o gráfico de linhas e o gráfico de colunas empilhadas. Muito interessante esse gráfico, que a gente tem uma visão panorâmica de duas informações ao mesmo tempo. Tá? E ao mesmo tempo que os gráficos forem sendo realizados, feitos, eu já vou fazendo análise de algumas observações e análise desses gráficos para uma produção. Tá? Como a gente deve observar os gráficos, como é que a gente lê e interpreta a linguagem gráfica dessas informações. Tá bom? Vamos iniciar então lá pela regra de 3, que é lá o nosso primeiro item, regra de 3, proporção. Vamos pegar o exemplo da farinha. Tá? Digamos que 1 kg de farinha custe R$ 3,50. 1 kg de farinha razoável. Existe farinha de R$ 50 o quilo, tá? E umas de R$ 2,00. Pegar uma farinha média do mercado aqui, é R$ 3,50 a R$ 4,50 um quilo. Tá? Digamos que eu queira fazer uma massada de 4,25. 4 kg e 25 de quilo, ou 4 kg e 250 gramas. Quanto que eu vou pagar? É uma regra proporcional simples, direta. Quando temos essa situação, temos uma fração aqui, 1 para 4,25 e 3,50, aqui é dinheiro, e aqui é peso, e aqui é dinheiro. 3,50 sobre x. Então, a gente multiplica, quando tem frações proporcionais, a gente multiplica x, o numerador pelo denominador da outra, e o denominador de baixo pelo numerador da outra fração, pelo numerador. Então, 1 vezes x, 1x. 4,25 vezes 3,5 fica montado aqui. 4,25 vezes 3,5. Fazendo esse cálculo, obtém-se x sendo 14,87 centavos. O intuito não é usar a calculadora separada, é usar a calculadora diretamente na planilha do Excel, usando os conceitos da proporção, conceito matemático proporção, dentro de uma aplicação prática da vida real, que é fazer uma massa. Essa massa aqui pode ser ou a utilização de farinha, pode ser para fazer pão, bolo, massa artesanal, massa da pizza, tá? Qualquer tipo de relação que envolva proporção, porque proporção é cozinha, né? Cozinha é sinônimo de proporção dos ingredientes. Errou a proporção, tu vai errar a tua receita. Ou ela cresce, ou não cresce, ou salga, ou fica doce demais, ou sem gosto algum, tá? Então sempre tem que cuidar a proporção. Tudo é proporcional. Como é que a gente faz esse cálculo então?
clicando em uma célula qualquer da área, pressiona a tecla igual no teclado e uma das maneiras é digitar o número 4,25. Shift asterisco no teclado e digita o valor 3,5. Pressionando a tecla Enter, automaticamente o Excel me retorna, de acordo com a fórmula usada, o valor que a gente está procurando, que a gente precisava. Tá? No caso, 14,85. Nesse caso, ele trouxe 3 casas decimais após a vírgula, mas eu só quero com 2. Tá? Não vamos usar 2. Então, a gente vem nesse recurso aqui, ó, reduzir casas decimais. Tá? Diminuir casas decimais. Clica uma vez, automaticamente ele já vai arredondar pelas regras do arredondamento, que muitas vezes eu já falei em sala de aula, como a gente procede. Tá? E ele arredondou uma casa decimal. Eu diminui uma casa decimal e a segunda casa ele arredondou para cima. Tá? Então, 4,88. Eu usei 4,87. Essa diferença de 1 centavo é arredondamento. Não tem muita relevância em virtude de serem valores baixos. Tá? Então, eu sempre digo para meus alunos da matemática financeira, quando for trabalhar com valores muito altos, usa 4, 5 casas decimais. Tá? Porque a diferença vai ser bem menor. Tá bom? Não quero mais isso aqui, pressiona ela, deleta e volta com o valor aqui. Ou cria de fato uma tabelinha, tá, com valores, bota aqui 1 é a quantidade e aqui bota o valor. Aqui tu vai informar a quantidade que tu quer, 4,25, e aqui tu vai colocar exatamente aquela forma, só que de outra maneira. Tu vai colocar, pressionar a tecla de igual, seleciona esse valor aqui, Shift asterisco, e esse aqui, pressiona Enter. Ele automaticamente já vai me trazer o valor. E eu posso dar uma formatadinha básica, né, para ficar bonitinho. Negrito, centralizado, posso aumentar um pouco o valor, a quantidade, o tamanho. E outra coisa interessante que eu não falei ainda, posso transformar esse valor, que é número, ele pode representar isso aqui na forma de dinheiro. Aí eu seleciono esse valor e vou aqui nessa opção formato de contabilização de número, né, de dinheiro. Clicando ali, automaticamente ele coloca o seu R cifrão, tá? Para mim saber que é dinheiro. Aqui também, se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa, tá? No caso aqui, dinheiro, eu boto ali, tá? Então, 1 quilo custa 3,50, 4,25, eu tenho ali o valor de 14,88. Ah, mas agora eu quero fazer uma amassada de 10 quilos. Então, só digitar o número 10 ali, automaticamente a planilha traz o valor 35, né, que é 33,5 vezes 10. E isso se torna bem prático, bem rápido, quando a gente começa a controlar a nossa vida, o consumo, o controle de gastos e insumos no Excel. Chega num ponto que fica tudo automático, tá? Muito bom. Vou deixar isso aqui como exemplo, não tem porquê de apagar. Vou deixá-lo aqui. Bordinha. Vamos separar aqui, bonitinho, sempre formatando tudo. Deixar tudo centralizado. Ok. Aqui eu posso botar um título, para me saber o que é. Quilogramas. E aqui posso botar o R cifrão. Mesma coisa. Centralizado, divido, boto um fundinho, negrito. Deu. Tá pronto. Tá? Salvo. Outra informação. Eu tenho as planilhas aqui. Ah, mas eu quero mais planilha. Como é que eu faço? Só vim nesse botão, com o botão esquerdo do mouse, clique em cima dele, ele já automaticamente cria outra planilha. Mas eu não quero que apareça com esse nome Plan 7 aqui. Tá? Eu quero renomear, quero botar o meu nome aqui, quero botar o nome uma palavra-chave que vai me informar sobre o que tem naquela planilha. Então, botão direito em cima daquele nome, escolho com o botão esquerdo a palavra renomear, a opção renomear. Estando ali, ficando em negrito, é só digitar o novo nome da planilha e deu. Já existe uma pizza, ele falou que já existe, então vou acrescentar um pontinho ali só para ele deixar eu salvar. Então já tenho outra planilha. Ah, mas eu não quero que essa planilha fique aqui, eu quero que ela seja entre essa planilha e essa aqui. Então eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto ela para cá, até aparecer aquela folhinha no cursor e aquele triângulo se mexendo ali. Ó. Então deixo ele depois da pizza, ou seja, a planilha que estava aqui no final foi lá para o meio das outras duas. Tá?
Outra coisa, eu não quero mais essa planilha, já ficou obsoleta, abri só para fazer uns cálculos aqui, um gráfico separado, não quero mais. Em cima dela com o botão direito, excluir com o botão esquerdo. Automaticamente excluiu a planilha que estava ali. Outra informação, eu tenho algumas planilhas aqui, tá? Tenho 5 planilhas. Às vezes pode acontecer dessa barrinha ficar sobre as planilhas, sobre as guias das planilhas. Aí atrapalha, que não consegue enxergar o que tu tem depois, tem que estar usando essas setinhas aqui do lado, no canto inferior esquerdo, e pode atrapalhar. O que a gente faz? Com o botão esquerdo do mouse, bota em cima ali o cursor daquela barrinha, o cursor vai mudar. Quando mudar, tu segura o botão esquerdo do mouse e arrasta para a direita, até onde tu quiser. Automaticamente sobra todo esse espaço aqui liberado para tu ir criando planilhas, e ele não vai ficar tapadinho ali, tá? Fica tudo à mostra, tudo é mais prático. Tá? Então deixa eu apagar, botão esquerdo exclui, botão esquerdo exclui, e assim por diante. Tá? Dicas que às vezes parecem boba, mas algumas pessoas podem não saber e se atrapalhar, e a ideia dessa atividade também é o ensino do uso do Excel. Para aula de matemática, vou envolvendo duas áreas bem importantes, que é rentabilidade, dinheiro, e alimentação. Tá? Então pega informática, pega matemática, pega finança, pega gastronomia. Então é uma atividade bem ampla a nível de ensinos, né? De abordagem de setores diferentes. Voltando lá para a regra de 3, então aqui na proporção acho que é isso, tá? Não tem muito mistério, nós não vamos passar muito disso para não complicar. A ideia não é complicar, é descomplicar e desmistificar um pouco essa planilha que é na minha visão, pouco usada em sala de aula, tá? Outro item que então, na sua descrição, é a função, mas antes eu vou passar lá para a porcentagem, tá? Antes disso aqui. Porcentagem, número centesimal. 1 dividido por 100. Quando se fala centesimal, tu vai pegar um determinado valor e vai dividi-lo por 100. Quando a gente divide números por 100, 100 tem dois zeros. Então, como é uma divisão, desloca-se a vírgula que está à esquerda, à direita desse número aqui, para a vírgula está à direita. Tu desloca ela 2 casas para a esquerda, quando é divisão. Então, isso é um cálculo mental. Não precisa necessariamente uma calculadora para tu fazer isso aqui. A questão é treino. 2 zeros, 2 casas para a esquerda. Então, se a vírgula está à direita do número 1, ela está imaginária, ela não existe, não precisa botar, porque não tem casas depois do 1, mas ela está ali presente. É como se fosse imaginar uma situação assim, ó, 1, vírgula. Tá? O próprio sistema tira fora, por causa que ele não tem sentido. Mas quando eu colocar 1 e uso a função acrescentar zeros aqui em cima, ele já vai ficar ali a função. Deixa eu aumentar para poder enxergar melhor aqui. 1,0. Tá? Se eu vou dividir por 100, essa vírgula que está aqui, ela vai se deslocar para a esquerda 2 vezes. E esse espaço aqui em vão, em branco, eu tenho que acrescentar um zero. É o que aconteceu aqui. Então tem-se 0,01. 100 tem 2 casas, e se eu divido 1 por 100, então tenho 2 casas após a vírgula. Tá? À direita da vírgula, 2 casas, sempre com o zero na frente, em alguns casos. Tá? Em outros casos vai ter número diferente de zero. 20 dividido por 100. A vírgula imaginária está aqui depois do zero. Então tem que se deslocar 2 vezes para a esquerda. Então 1, 2, 0,2. Tá? Faço isso mentalmente, ou digito essa fórmula aqui nessa barra, aqui nessa célula. Ele pegou o B6, que está aqui em azul, e dividiu por D6, que está em verde. Ou seja, pegou 1 e dividiu por 100 aqui nessa forma. O Excel tem essa vantagem, que eu não preciso agora fazer esse cálculo mental, e não preciso fazer a mesma fórmula várias vezes. Imagina se tu quer calcular um centesimal de 2.000 números aqui. Não, fazer um por um demora muito, então a ideia é praticidade. Então o que acontece? Vou apagar, seleciono essa célula que já contém a fórmula, tá? Já verifiquei, está certinho. Tá? Eu boto o cursor aqui no cantinho direito, toda a célula tem esse quadrinho ali, ó, aquele quadradinho. Quando tu deixa o cursor ali em cima, ele muda, fica um formato de sinal de mais ali. Então é só clicar ali com o botão esquerdo, segurar e arrastar para baixo.
é o que eu vou fazer aqui. Ó, o cursor mudou de formato, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto para baixo. Automaticamente o Excel copiou toda a fórmula que estava nessa célula aqui F6 para as outras células. Então, tem certeza, será que está certo? Só clicar 2 vezes em cima dela, ela vai abrir a fórmula. Tá? B7 dividido por D7. B7 por E7. E aqui, mesma coisa. Azul dividido por verde. Azul dividido por verde. Então, está certinho. Tá? Já está transformado esses números em números centesimais, divididos por 100. Isso aqui é o valor que a gente usa na matemática financeira. Tu quer saber quanto é o percentual de aumento, né, em relação ao número, tu usa o número em número centesimal. Tá? Outros exemplos: 10 dividido por 100, a vírgula está aqui depois do zero, avança 2 casas, 0,1. 110, 1,1. Aqui, as casas à esquerda da vírgula, ou a casa, no caso aqui, é diferente de zero, porque a vírgula, porque o número tem 3 casas. Então, como tem que se deslocar 2, fica entre o 1 e o outro número 1. 120, mesmo caso, vai ser 1,2. E 0,15 desloca a vírgula da mesma forma, 2 casas para a esquerda, tem esse 0,0015. Eu fiz a mesma coisa. Eu só fiz a fórmula aqui, nessa primeira célula, e arrastei ela para as demais. Tá? Não perdi tempo fazendo essas fórmulas de novo. A ideia é saber como faz, saber desse recurso e fazer sempre para ganhar tempo. Tá? E aqui o percentual de acréscimo, tá? Ou decréscimo de um determinado valor. No nosso caso é acréscimo. Tá? 1%, 100%, 1% de acréscimo. Tá? Um valor é 1 e quero 100% de acréscimo. Quanto que esse 1 representa em 100%? Tá? 100% desse 1 quanto representa? 1. Por quê? Como é que se faz a fórmula? Tu pega o valor, aqui em azul, e multiplica por o número 100 em forma centesimal. Em forma centesimal. Ou seja, vai pegar esse valor e vai dividir por 100. Ou seja, esse número dividido por 100 multiplicado pelo valor que tu quer. Vai te dar o valor de acréscimo. Tá? É fácil de enxergar. O 100% de um número é o total daquele número. Se o número é 1, é 1. Se o número é 10 mil, o 100% de 10 mil é 10 mil. Tá? Então é 10 mil a mais. Eu só estou analisando aqui o quanto a mais se tem em virtude desse percentual em cima de um determinado valor. Tá? Não é o valor, não é o montante, não é o valor mais o acréscimo. Só estou analisando o acréscimo. Tá? Tem que ficar bem claro isso. Não estou somando o acréscimo com o valor inicial, que a gente chama que é o montante. É somente o quanto a mais se teve em relação ao valor inicial. Tá? Então 100% de 1 é 1. Se eu comprei alguma coisa por R$1 e vendi e botei 100% de lucro, eu vou ter que vender por 2. Então eu ganhei 1, porque 1 dos 2 que eu ganhei já era o valor que eu investi. Então é esse o número aqui, é isso que está representando aqui. Quanto a mais eu tenho em relação a um determinado valor. E esse valor geralmente é o valor que se gastou, que se investiu em um determinado produto para revendê-lo. Tá? Então aqui, outro exemplo. 36 é o valor e a gente quer saber 50% desse valor. Se 100% é todo o valor, 50% de um valor é exatamente a metade dele. É como se eu multiplicasse 36 por 1/2. Ou simplesmente dividir 36 por 2. O resultado é o mesmo, com formas diferentes de enxergar a mesma coisa. Tá? A matemática é interessante por causa disso. Tu pode fazer a mesma situação, resolver o mesmo problema, obter o mesmo resultado por caminhos diferentes. Depende de como tu enxerga, de acordo com a capacidade de conhecimento que se tem, né, com a quantidade de conhecimento que cada um tem. Então, 50% de 36 é a metade de 36, no caso 18. E mesma coisa, eu digitei essa fórmula aqui nessa célula G16, vim aqui no cantinho direito inferior e arrastei a fórmula para baixo. Ela fez todos os cálculos em instantâneo. Tá? 1,5% de 300. Quanto a mais representa? 4,5. Tá? Então, se eu quiser saber qual foi o montante, tem que pegar o 300 e somar com 4,5.
26,13. Por que desse número aqui? Porque esse número é o valor gasto, é o total de valor gasto para a produção da pizza. E esse número eu expliquei ele no vídeo anterior. Quem quiser, tiver curiosidade, pode assistir o vídeo, lá já está disponibilizado lá no canal no YouTube. O canal lá é Prof. Deixa eu diminuir aqui. Prof. Luciano Passos. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder enxergar. Aqui, o nome do canal no YouTube lá é prof.luciano Passos. O vídeo anterior que explica tudo isso aqui já está postado lá. Então esse número vem daqui, ó, do custo total, que envolve todo gasto com a massa, com a cobertura da pizza, a embalagem, o consumo de gás para pré-assar essa massa. Então todos esses custos cheguei no valor de 26,13. Por isso que eu usei esse número aqui no nosso cálculo de percentual de acréscimo. Então 26,13 vezes 35%. E esse 35 também não é por acaso. Vem lá da nossa planilha, que é se eu tive esse gasto e eu acho que um valor justo para um trabalho ficou em torno de 35% em cima do custo que eu tive, que é o meu trabalho, tá? 35%, né, convencionou em R$30, R$35 ali. Então, o valor de venda, que é 35, menos o valor de custo, que é 26,13, me gerou 9,14. Tá? Então, esse é o lucro em dinheiro, quando se acrescenta 35% em cima de um custo inicial que foi 26,13. Por isso, esses dois números aqui. Tá? Esse é o cálculo feito lá. Então, 35% de 26,13 é 9,15. Ah, mas então tá certo, eu posso vender a pizza por 35? Pode. 26 do custo, mais 9 de trabalho, em cima, fechou os 35,27. Então a gente arredondei para baixo, 35. Tá? O Excel também tem essa ferramenta. Tu seleciona uma célula, com o botão esquerdo, segura a tecla Ctrl no teclado e clica com o botão esquerdo em cima de outro valor. Automaticamente o Excel faz 3 contagens básicas. A média, onde vai somar todas as células e vai dividir pela quantidade de células, que esse valor para nós não tem importância agora. Tá somando um resultado com o valor gasto, esse número aqui não tem nada a ver. Contagem, dois elementos, tá? Mas também para nós não interessa. Mas a soma sim interessa aqui, ou seja, quanto que eu gastei somado com quanto eu vou ganhar, dá o resultado do preço de venda, 35. Tá? Então o Excel faz esse cálculo também, não precisa estar mais uma praticidade que ele tem. Se eu clicar com o botão esquerdo em cima de uma célula, segurar e arrastar para baixo, ele também faz a mesma função, ele soma tudo. Ele diz quantos elementos tem naquela seleção, no caso 4, e soma todos eles, 60,5. Tá? E faz a média também, né? Vai pegar todo esse 60,5, vai dividir por 4, vai me dar esse valor. Esse número para nós aqui não tem importância no momento. Tá? Então, outra forma de obter esse número 9,15 aqui, é fazendo a seguinte forma, que eu deixei aqui para explicar. 26,13 vezes, aí tu tem que usar o asterisco, tá, no teclado, e digita o valor que tu quer, o percentual de acréscimo, e coloca o símbolo de percentual do lado, tá, de porcentagem. Pressiona a tecla Enter, automaticamente ele vai retornar o valor. Ela é prática, mas não é, porque se eu quiser arrastar, multiplicar esse valor aqui, quero copiar essa fórmula, ele vai copiar sempre o mesmo valor. Tanto para a direita, quanto para a esquerda, para baixo, para cima, vai sempre copiar a mesma coisa sempre. Já que não, ele vai copiando a fórmula, quando eu arrasto para baixo aqui, ele vai copiar essa fórmula para as outras células, mas baseando-se nas informações que estão aqui. Tá? No momento que eu alterar esse valor, ou alterar esse aqui, automaticamente muda aqui. Aqui eu tenho que entrar na célula uma por uma e alterar uma por uma, então não se torna prático. Mas também é uma forma de fazer. Tá? Vou deixar ele ali. E a nível de porcentagem é isso aí, tá? Então agora, seguindo lá a nossa descrição, já vimos proporção, já vimos porcentagem, centesimal e percentual de acréscimo. Esse item 5, análise de gráficos, conforme os gráficos forem surgindo, a gente for fazendo os gráficos,
já vou fazendo análise dele. O que é viável analisar, como é que a gente faz a leitura desses gráficos, dessa linguagem gráfica, tá? Concomitantemente com a elaboração desses gráficos, tá? Então vamos passar direto agora para a função, bem como cada tipo de gráfico, eu já vou... Então, na verdade, esse item 4 e 5, eles vão estar inseridos dentro do item 2. Conforme a gente for criando essas informações aqui, essas análises, vão surgindo os gráficos e análise ao mesmo tempo a gente vai fazendo, tá? Então vamos lá para a nossa função. Os gráficos já estão prontos, mas eu vou apagar e refaço, apago, refaço, assim todos eles, para vocês enxergar aonde vai, o passo a passo para fazer cada um, tá? Esse é o layout de uma planilha que eu costumo usar de acompanhamento dos insumos de qualquer coisa, seja lá um quiche, uma linguiça, um salame, uma geleia, que seja pizza, né, principalmente. Tudo que eu faço, eu coloco os valores dos insumos, as quantidades, tudo no Excel e faço esses gráficos e vou acompanhando ao longo do ano, tá, para ver se eu estou cobrando a mais ou a menos, se eu estou dentro ou não estou dentro, como é que o mercado está se comportando em relação ao valor daquele determinado produto, né, se é meio local a subida ou descida do valor de um determinado produto, ou é regional, no caso da cidade. Eu vou em 3, 4 comércios e verifico o mesmo produto na mesma quantidade e faço a comparação do preço, tá? Isso requer tempo, dedicação, mas é muito útil. A gente evita de perder dinheiro, tá, fazendo essas comparações. Essas tabelas aqui, elas não são valores, não são ideias, colunas ao acaso, tá? Todas essas tabelas aqui eu tirei dos números que vieram, né, das informações dessa primeira tabela aqui da planilha de custo, tá? Eu peguei algumas informações em específico, tá, para montar aquela tabela. Por exemplo, aqui, eu quero analisar a função crescente com as informações da quantidade de pizza e valor por unidade, tá? Então eu peguei essas informações daqui, quantidade de pizza, tá? Uma pizza, R$26, e quero saber, montar uma tabelinha, uma pizza é tanto, 2 pizzas é tanto, 3 pizzas, já tem um valor pronto, para não precisar ficar fazendo os cálculos e multiplicando. Então o que eu fiz? Copiei essas informações da minha planilha original e coloquei aqui de 1 a 10, tá? Um exemplo, tem pizzarias aí que vendem 40, 200 pizzas numa noite, tá? Então eu fiz só de 1 a 10. O valor da unidade eu digitei 26,13, por quê? Eu estou analisando só o valor da pizza, não da pizza com lucro, tá? Estou analisando só quanto que gasta-se para fazer uma determinada quantidade de pizza, tá bom? É um controle dentro do controle. Aqui esse valor eu digitei, tá? Mas também tem um recurso muito interessante, que é o seguinte: eu não precisaria digitar esse valor. Esse valor nessa célula C6 aqui, ele pode ser um valor que está linkado ao valor de uma outra célula. Como é que eu faço? Vamos supor aqui que eu quero fazer isso nessa planilha. Então apago ali, seleciono aquela célula, pressiono a tecla igual no teclado, venho na planilha que tem a informação que eu quero, no caso aqui 26,13, seleciono, tá vendo que ela ficou tracejadinha, piscando ali, que nem chamarisco de barbeador ali, de barbearia, tá? Ficou sinal que ela está puxando essa informação e vai jogar lá na minha outra planilha. Selecionado, só apertar a tecla Enter. Ó, ela volta para a planilha e automaticamente aqui ficou o valor de 26,13. Quando eu seleciono essa célula, ele me traz essa informação, ó. O valor, o que o Excel está dizendo? Essa célula tem o valor que ele vai pegar igualzinho lá da planilha pizza, a exclamação significa que a planilha é uma guia, na célula C16. Ou seja, para o Excel informar esse valor aqui, deixei em negrito ali, ele foi lá na planilha na guia pizza e copiou o valor da célula C16. Vamos verificar lá. Pizza 26,13 é a célula C16, está certinho. Então é uma maneira também de fazer
de informar um valor. Por que isso aqui é interessante? Que quanto mais informações estiverem linkadas umas com as outras, em um determinado ponto do meu controle, eu só vou inserir uma menor quantidade possível de valor e o Excel vai fazer vai recalcular tudo que está pronto já. Tudo que for linkado àquele valor vai ficar automaticamente alterado. Gráficos, percentual de lucro, percentual de custo, valor separado, total. Tudo ele vai somando e vai refazendo online, instantâneo. Tá? Então eu vou deixar esse valor aqui, assim como está. E o que eu vou fazer? Aqui eu não quero que tenha tantas casas decimais. Então eu vou lá no recurso, reduzir casas decimais. E deixo só duas, né? Porque o nosso sistema monetário trabalha basicamente com duas casas decimais. Então tem 1 centavo, de 1 a 99 centavos, depois passa para R$1. Então, tecnicamente, usa-se duas casas, tá? Para o nosso trabalho, duas casas está valendo. O que eu fiz aqui? Se uma pizza, de novo, regra de 3, proporcional, tá? E é uma função linear crescente. Uma pizza custa 26, duas pizzas vão custar quanto? É só fazer, o que ele calculou aqui? Esse número vezes esse valor, ou seja, quantidade vezes preço, né? Uma célula vezes a outra, me deu 52. E aqui, mesma coisa, 3 vezes 26,13, tá? Então pode fazendo isso aí. Se eu clicar aqui agora e arrastar, o que vai acontecer? Ele vai seguir a ordem, ele vai pegar o valor abaixo e vai multiplicar pelo número que eu botei aqui do lado. Pegar aqui, de novo, ele pegou esse valor e multiplicou por 6. Quando eu arrasto nessa situação, é diferente daquela que eu já falei antes. Vai dar errado, porque está pegando o valor que já está multiplicado e multiplicando pela quantidade nova. Então, dessa forma, nesse caso, está errado. Como é que a gente pode fazer? Então, deixa eu apagar aqui. Essa forma não dá certo. O que eu tenho que fazer? Tem uma fórmula bem interessante, tá? Essa célula aqui, tá? Essa em azul, é a célula de referência. Então, eu tenho que pegar um determinado valor e multiplicar sempre por ela. Como é que eu faço? Eu coloco o cursor na frente da letra C e coloco um cifrão. Venho antes do sinal antes da letra, ou entre o igual e a letra C, Shift, cifrão de novo. Tá? O que aconteceu? Quando tu coloca cifrões uma letra entre cifrões, tu está dizendo para o Excel que tu quer fixar aquele valor para qualquer outra situação que tu fizer. Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. E vamos arrastar, vamos pagar esse valor aqui. E vamos ver se agora vai funcionar. Ó, 78,38. Ou seja, o que ele pegou aqui? Ó, pegou esse valor e multiplicou por 26,13, que é a célula que tem que ficar fixada, que é o valor de uma pizza. Esse valor é o valor fixo, é o X da questão, é o meu Y. Tá? É sempre o mesmo. O que vai variar isso aqui é a resposta. Tá? Ela varia, o meu X varia em relação ao meu X, que agora vai mudando. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vamos lá, esse aqui é o preço fixo. Vamos lá para outro. Vou seguir arrastando aqui agora até embaixo. Tá? Vamos ver o que ele fez. Ó, ele pegou C6, que é essa célula aqui. Ó, C6. 26,13 é C6. Tá? E multiplicou por B8. B8 é o 3. Então, funcionou. Tá? Aqui. Ó, B9 é o 4. Está em verde. Ó, tá em verde e aqui também está verde. Então pegou esse valor e multiplicou por 26,13. Então está funcionando. Vamos verificar o outro, mas de uma forma diferente. Vamos fazer a fórmula aqui na hora. Igual a 10, Shift asterisco, né, vezes esse valor aqui em cima. Só clicar nele. Tá? Enter. 261 com 27. 261 com 27. Ou seja, eu refiz a fórmula separada para ver se, quando eu segurei e arrastei a fórmula, ele fez certinho, se eu não informei algum valor errado na fórmula. Então, verifica que está certinho. Então,
é uma maneira, né, bem interessante, é uma planilha bem simples, mas olha quantos conhecimentos e quantas regrinhas tem. Primeiro a gente veio aqui, inserir um valor que está aqui nessa planilha, nessa célula, nessa planilha que veio dessa planilha aqui, ou seja, tudo que eu fizer nessa aqui vai alterar esse valor nessa planilha, mas o que alterar aqui vai automaticamente alterar aqui já, e consequentemente vai alterar esses outros aqui, e por conseguinte também vai alterar o gráfico da pizza, tá? Desse aqui. Bom, feita essa planilhazinha aqui então, com fórmula, o que eu tenho que fazer agora? Somente alterar esses valores, tá? Ele já vai me dar todo o resto já está linkado ao valor, que é a quantidade que eu botar aqui. Vamos então para o gráfico de barra. Por que é uma função linear crescente? Quanto maior x, maior y. Então eu tenho uma função crescente. Para não ficar tão poluído assim, para a gente enxergar um pouco mais, clica na barrinha na borda do gráfico e arrasta para o lado, ele aumenta o gráfico. Tá? Tá meio lento aqui, mas ele ficou por baixo aqui. Vou apagar esse gráfico para nós fazê-lo de novo, fazê-lo junto. Como é que eu faço um gráfico de barra? Eu quero pegar essa tabela como referência. Então, botão esquerdo do mouse, seleciono todos os valores que eu quero, tá? Das colunas e das linhas. Venho aqui em inserir e escolho a opção colunas, tá? Seleciono aqui coluna 3D, automaticamente ele já forma o gráfico, tá? Só dá um tempinho aí que tá ficando meio lento esse computador. Formou o gráfico automaticamente, tá? Barra azul é a quantidade de pizzas, e a barra aqui que está em laranja, em cor de abóbora, é o valor por unidade. Para despoluir um pouco esse gráfico, com o botão esquerdo seleciona essas linhas e aperta a tecla Delete no teclado. Ele some e o gráfico fica um pouco mais limpinho. Ah, senhor, não tem título, como é que eu vou saber de onde que vem essas informações aqui? Então, quando isso acontecer, vem aqui em Layout da página, na guia Layout, título do gráfico, e escolhe onde tu quer colocar o título. Vai botar aqui, escolher acima do gráfico. Aí vai aparecer aquele valorzinho ali, aquela barrinha de texto. Aí é só digitar o valor. Vou botar aqui pizzas, tá? Só para título de ilustrar. Clica fora, está pronto o gráfico. Ah, mas eu quero saber quanto em números essa barra representa, porque eu tirei a linha do fundo para despoluir, mas agora eu tenho dificuldade de enxergar aqui na horizontal o valor. Não tem problema. Com o botão direito em cima da coluna, vai na opção adicionar rótulos e dados, com o botão esquerdo seleciona, tá? Automaticamente ele vai colocar todos os valores correspondentes àquele crescimento daquela barra, ou seja, 10 pizzas representa um valor de R$261, ou seja, quanto maior x, maior é o y, tá? Então é uma função crescente. Se a gente fosse traçar uma reta da primeira pizza até a 10ª pizza, ele seria extremamente crescente, retinha, então é uma função crescente, tá? E também dá para dizer que é constante, que eu posso fazer uma pizza e meia, né? Posso vender uma fatia, ou 1/8 de fatia, ou 1/32 décimos de uma pizza, então eu posso ter ainda variantes aqui no meio. Então ela é uma função constante e crescente, tá? Deixa eu reduzi-la aqui. Então é bem facinho, ele calcula tudo rápido. Só que não está rápido é o meu computador. O gráfico de pizza basicamente é a mesma coisa. O que a gente faz? Vamos deletar aqui. Deixar isso aqui bem pequenininho. Como é que a gente seleciona a pizza? Mesmo. Vem aqui na tua planilha, na tua tabela, seleciona toda ela, inserir e vem na opção pizza. Escolhe o modelinho e
seleciona ele. Automaticamente o Excel já vai criar o gráfico e vai colocá-lo aqui. E depois a mesma função, o mesmo sistema, as mesmas coisas que a gente fez para ajustar, para adequar essa planilha, uma planilha de barra, a gente faz com a pizza. Com o botão direito em cima das barras aqui, das fatias, né? Dos semicírculos aqui que nós temos. Botão direito e escolhe com o botão esquerdo a informar rótulos de dados. Ele vai dizer aqui a quantidade de pizza criada. Ah, mas eu não quero bem esse aqui, eu quero outro que tem que ter mais informação. Aí tu pode layout e trocar o layout da pizza. Pode ser até aqui mesmo. Alterar tipo de gráfico. Em cima da pizza, vem aqui com o botão direito e vai na opção alterar tipo de gráfico. Aí escolhe de novo o tipo de gráfico aqui. Pegar esse aqui, separadinho. Dá um OK. Ele não separou quantidade de pizza. Esse aqui só trouxe a quantidade de pizza. Então não ficou um gráfico bem ilustrativo, porque ele não trouxe as outras informações. Aí tu tem que ir inserindo, tá? Então, a inserir de novo, ele trouxe as outras informações. Ah, mas tá meio amontoado, como é que eu faço aqui? Então, clica numa determinada informação, todas elas ficaram dentro de um retângulo. Aí com o botão esquerdo do mouse, tu vai ali, arrasta para baixo e bota a informação onde tu quer. Tá? Ó, botei para ali. Ó, aqui está um em cima do outro, tá ruim de ver. Clica ali em cima dela, com o botão esquerdo, segura e arrasta para o lado e espera ele deslocar. Um mês depois, deu. Então, gráfico de pizza fica feito dessa maneira, tá? Eu acho que esse não fica muito legal, não costumo usar muito esse. Pizza pra mim tem que ser a pizza mesmo. Tá? Então, o de pizza tá aqui. Gráfico de linhas, mesma coisa. Outra ação, quando tu seleciona um gráfico, tu clica na borda dele, tá? E automaticamente ele informa na tela do computador a planilha que tu usou, da onde que provém aquelas informações que tu selecionou. Cliquei no gráfico, essas informações ele está dizendo que pegou daqui, ó, ficou em verde e azul. É daqui, dessa tabela, que está vindo essas informações aqui, tá? Como é que faz o gráfico de linha? Mesma coisa. Deixa eu apagá-lo para a gente fazer outro. Seleciono as informações e venho aqui no inserir, no caso já está selecionado ali, e venho em linhas. E escolho o tipo de gráfico de linha que eu quero. Tem vários, tá? Vamos pegar esse aqui. Só fazendo isso ele já traz o gráfico pronto. Ele vai trazer daquela forma ali, bem básica, e a gente dá uma ajustada nele, uma adequada para o que a gente precisa. Não quero essas linhas aqui, deleto elas, seleciono e deleto. Essa linha aqui em laranja o que é? Valor por unidade. E aqui a quantidade de pizza. Então, quantidade de pizza, crescente, linear. Preço para o pizza é uma função linear. Quanto mais pizzas, mais se gasta para fazer. Tá? Ah, preciso do valor nela ali. Então, seleciona a função, botão direito, adicionar rótulos de dados. E ele coloca o valor. Ó. Uma pizza, 26,13. 10 pizzas, 261,27. Tá? Temos os arredondamentos para cima aí. Então é a mesma coisa aqui com a barrinha azul. Em cima dela com o botão direito, adiciona rótulo de dado. Ele me traz os númerozinhos ali. Tá? Pode precisar ou não. De novo, não tem título. Aí vai lá em layout da página, layout, título do gráfico, escolhe a posição acima do gráfico. Ele já bota ali e tu digita de novo o que tu quer como título. Clica fora, ele já automaticamente já deixa ali o que tu digitou, tá? Bem fáceis de fazer, então não requer muito conhecimento, tá? E aqui então o nosso gráfico de barras empilhadas, tá? Como é que faz esse gráfico aqui?
Esse gráfico é bem legal de gerar ele, por causa que ele traz na mesma barra duas informações, ou mais, né, dependendo do gráfico que for feito. Acho que eu vou apagar esses gráficos para ficar um pouco mais rápido aqui. Depois eu refaço eles. E fica menos poluído para a gente enxergar aqui. Esses aqui já foram. Barras empilhadas. Seleciono a tabela que eu quero, que ele busca as informações. Inserir colunas, aí veio nessa opção aqui, tá? Colunas 3D empilhadas, ou essa aqui, empilhadas. Arrasto o gráfico para cima. Essas barras, essas linhas horizontais aqui, eu não quero elas, tiro fora. Ele trouxe em laranja o valor por unidade e em azul quantidade de pizza. Então, ou seja, na mesma barra eu vejo, olha, 10 pizzas, eu obtenho 261 e esse valor eu posso arrastar acima, tá? Então na mesma coluna tenho essa informação. Essa informação interessante aqui, por exemplo, comparativo entre valores, tá? Vamos ver, pegando o gancho, né, da planilha. Aqui ficou aparecendo bem pouquinho, mas a ideia é essa mesmo, tá? Como é que a gente faz essa análise? Por exemplo, aqui comparando valores. Eu peguei lá da minha planilha original, dessa planilha, tá? Essas informações: insumo, custo do insumo e o custo dele na pizza, tá? Quanto que eu paguei pela embalagem e quanto dessa embalagem eu vou utilizar na cobertura da pizza. E esse gráfico é bem interessante, que ele mostra a proporção do que eu uso em relação à quantidade que vem na embalagem, tá? O que ele pegou aqui? Exatamente as 3 informações. Vamos pegar aqui, por exemplo, queijo mussarela, tá? Queijo é bem caro. O quilo em azul representa o queijo e a quantidade que vem, o valor em dinheiro, tá? Que foi pago por ele, tá? Em azul, custo do insumo, e em laranjinha ali, custo na pizza. Ou seja, para 1 kg de queijo eu gastei R$40, mas quanto desses R$40 eu uso na pizza? Apenas 6. E esse valor veio daqui, tá? Que veio lá da nossa proporção feito lá na tabelinha, tá? Como é que eu cheguei nesse valor 6? Dá uma olhada no vídeo anterior e descobre como é que é feito esse cálculo aqui, tá? Então, esse valor não está aqui por acaso, ele vem de fato do consumo dele na cobertura lá da planilha de consumo de insumos. Então, dos R$40 pago, eu vou usar 6. Olha a proporção do que é usado em relação ao que é comprado. E a mesma coisa com, por exemplo, o fricassê, tá? 1 kg custa R$30 e é usado R$5 na pizza. Então, azeitona, 41, uma lata, um baldezinho de pizza, e eu uso 55, 60 centavos de azeitonas na pizza, tá? A mesma coisa com os outros produtos. Requeijão custa 22 o quilo e é usado 1,17 centavos, R$1,17 na pizza. Então, outra informação aqui em cima, uma informação dentro da informação é o seguinte: então se eu uso R$6 numa pizza e eu paguei 40, quantas pizzas eu consigo fazer comprando 1 kg de queijo? Mesma coisa. Usa-se a planilha para calcular, igual a 40, que é o valor pago, dividido por R$6, que é o custo de cada pizza, de queijo de cada pizza, né? Então, eu consigo fazer, a resposta é quantidade de pizzas. Quando eu pego o valor total e divido pelo valor que eu uso em cada pizza, a resposta é quantidade de pizzas. Reduzindo casas decimais, vai com o botão direito lá, botão esquerdo, mandando as casas para a direita, reduzindo, consigo fazer 6 pizzas e meia, tá? Usando essa proporção, tá? No caso, gastando R$6 por pizza. Então, é um controle dentro do controle, é uma informação a mais que está embutida num gráfico, e isso se chama análise de gráfico, tá? Uma das análises é essa, né, que a gente pode fazer aqui.
Tá, então, voltando aqui, então, não tem muito mistério, seleciona a planilha, inserir, escolhe o gráfico, escolhe o tipo de gráfico, ele vai montar, depois tu atribui valor, com o botão direito no mouse, fórmula dados, inserir, valores, já está, né? Só vai aqui em inserir valores, adicionar dados e bota um título, caso queira, um título, de novo aqui layout, título do gráfico, escolhe onde tu quer o título, coloca, seleciona, ele já vai botar ali, clica dentro e digita o que tu quiser, tá? Então esse é o gráfico empilhado. E a nossa função crescente, linear. Função oscilante. Em algum momento ela cresce, em algum momento ela decresce. Tá? Então, às vezes, quanto maior o x, maior o y, ela é crescente. Em um determinado período, quanto maior o x, menor é o y, então, né, naquele ponto, ou naquele trecho, naquele intervalo, ela é uma função decrescente. Tá? Então, ou se na mesma análise, no mesmo período, ela cresce e decresce, ela é oscilante. Tá? Aí tem que analisar o período. O que aconteceu aqui? Fiz uma planilha com os meses, de janeiro a dezembro. Quantidade de pizzas vendidas por mês. Valor da unidade. Isso aqui é preço de consumidor. E o total do mês. Tá? Como é que foi feito aqui? De novo, fórmula, né? Quantidade de pizzas vezes o valor de cada pizza me retorna naquela célula o produto desses dois valores. Então, para 15 pizzas, a 35 tem-se R$525. Então, a cada mês tem-se uma quantidade e um valor. Tá? Aqui são números aleatórios que eu escolhi, justamente para poder explicar se caso a gente se depare com uma situação dessa. Tá? O que acontece? O que eu posso analisar? Fiz o gráfico de barras. Tá? Fiz o gráfico de barras, onde tem aqui a quantidade de pizzas em azul e em laranja o total em dinheiro daquele mês. Então eu percebi que de janeiro até abril ela está crescendo. Na verdade ela cresce de janeiro a agosto, mas um crescimento significativo é de maio até agosto. Depois ela começa a cair. O que eu posso interferir? Primeira leitura. No começo do ano, o pessoal está de férias, é quente, né? Opta-se por comidas mais geladas, mais líquidas, então o consumo é menor. No meio do ano é frio, as pessoas não estão de férias, estão em casa, e quando estão de férias é aquelas férias de julho, que é em agosto, e está friozinho, está em casa, um vinhozinho, um refrizinho, né, uma coisinha, pega uma pizza. Então o consumo em meses frios do ano, aqui no sul, é maior. Tá? E conforme vai chegando no final do ano, vai esquentando, o pessoal já começa a entrar em ritmo de férias, começa a diminuir o consumo de novo. Tá? Isso aqui não são números que eu vivo, são outros números, tá? Mas eu peguei com base em alguns dados da internet, né? De conhecidos que têm pizzaria e que me deram mais ou menos essa ideia. Então eu fiz os números fictícios para a gente poder enxergar de uma maneira quase que fidedigna de uma situação que realmente acontece. Tá? Então temos uma função oscilante, onde ela cresce num determinado período e decresce em outro. Tá? Mesma coisa, criei a fórmula na primeira célula, segurei, cliquei aqui no cantinho e arrastei para baixo. Até onde eu quis, ele calculou a fórmula todinha, baseado nas informações que aqui estão. Não precisei digitar 12 fórmulas, tá? Só uma. E aqui embaixo uma célula especial, uma função especial, que é a fórmula da soma. Eu seleciono a célula que eu quero, aqui, pressiono a tecla igual, digito a palavra soma, abro parêntese, seguro com o botão esquerdo do mouse no início e arrasto até o final do período que eu quero que ele conte. Posso fechar o parênteses e dar um Enter, ou dar um Enter diretamente, que ele coloca o parênteses que faltou e faz o somatório. Feito o somatório, eu posso formatar isso aqui e vindo nesse botão do dinheiro, e ele já transforma em dinheiro. Tá? Simples assim, depois dá uma formatadinha, a cor, tamanho, negrito, posição e assim por diante. Então,
é um gráfico bem interessante, um exemplo da nossa função oscilante, dentro de uma planilha de custos de pizza. Comparativo entre valores, na verdade é o nosso gráfico de barras empilhadas, que eu já mostrei, né? Onde a gente tem quanto tu consome em dinheiro de um valor total que tu comprou, e quanto tu divide o gasto pelo comprado, o que tu gastou, o que tu usou, né? Pelo que tu pagou, tu tem uma quantidade de pizzas que pode fazer com aquele material, tá? Com aquela quantidade. Para ter uma base, eu preciso fazer 20 pizzas, todas elas vão queijo. Então, eu preciso ter quantas pizzas eu faço com 1 kg de queijo? Então, divide 40 por 6, a resultado é pizzas. Então, aqui a gente viu que dá 6 pizzas e meia. Se eu preciso fazer 20, eu preciso comprar 4 kg de queijo. Volta de novo a proporção, por isso que eu digo, cozinha é proporção. Fica-se o tempo todo calculando proporções e percentuais, tá? Então, passando então nesse aqui, outra coisa que eu não expliquei aqui, esse cantinho, alguém pode estar perguntando, tem um triângulo vermelho no canto da célula, o que é aquilo ali? Então é um comentário que tu pode inserir no Excel, tem essa função, tu escolhe uma célula qualquer, por exemplo essa aqui, vem com o botão direito em cima dentro dela, e vem nessa opção aqui, ó, inserir comentário. Com o botão esquerdo seleciono ela, automaticamente já cria o ícone vermelhinho, aparece o meu nome por causa que o software está instalado no meu nome, e aqui eu digito o que eu quero, tá? Clico fora, automaticamente, quando eu colocar o cursor ali, ele automaticamente já me traz a informação daquele triângulozinho. Ou seja, a informação que eu tenho aqui é o seguinte, que para mim ter 1 kg de molho, como o molho é feito artesanal, é feito em casa, aqui eu coloquei um somatório dos gastos dos insumos, ou seja, tomate, sal, açúcar, gás, ervas, todos esses insumos, esses recursos têm um valor. E esse valor somado me proporciona, me custa R$10 por quilo, tá? Então é só essa informaçãozinha que também está aqui, né? Ó, tudo onde tem o triângulo, ele me traz a informação, tá? Informações dentro da informação. Voltando aqui, comparativo de valores, então é isso. O modo de fazer o gráfico eu já mostrei. Acompanhamento de preço. Outro gráfico interessante de fazer, que também envolve uma função, e ela vai ser com certeza oscilante, tá? E com um detalhe, a gente pode acrescentar uma linha de tendência que é bem legal, ou seja, tu pode fazer uma projeção de quanto vai custar um determinado produto meses na frente, em virtude do comportamento dele nos meses anteriores, tá? O que eu fiz aqui? Botei o mês, de janeiro a dezembro, e o preço do queijo. Em janeiro custava 30, em fevereiro 30, março 33, depois passou 36 para abril, subiu 40, julho já estava 42 e assim por diante, tá? Com esses valores, o queijo mussarela por quilo. Com esses valores eu criei o gráfico. Ó, cliquei no gráfico e ele já me diz de onde eu peguei a informação, daqui. Tá? Então esse gráfico aqui, queijo, provém dessa tabelinha. E fiz um gráfico de linhas. Vim aqui, inserir linhas e escolhi esse tipo aqui, tá? Montou o gráfico, eu coloquei o título, ó, a linha azul representa o queijo e quilo dele. E aqui os meses. Não tem valor, então deixo o cursor em cima da função ali e vou lá em adicionar rótulos de dados. Ele já me trouxe o valor pertinente a cada mês ali. Então, ficou em cima da linha, não quero, então posso ir ajustando um por um. Tá? Arrasta para o lado ali, ele já vai colocando os valores onde a gente quer, tá? O que aconteceu? Eu estou percebendo que esse produto ele tem uma certa estabilidade, mas depois começou a subir, então ela é crescente, embora oscilando aqui, ó, de janeiro para fevereiro se manteve constante, de fevereiro para março é crescente, de março para abril crescente, de março para maio crescente, depois caiu, então ela está oscilando, cresce, baixa, ele aumenta, depois fazem promoção, vende um pouquinho, volta depois mais caro para compensar, então aproveite esses momentos e comprem bastante. Isso para o queijo e para qualquer produto, tem que estar sempre ligado, então na promoção compra que depois tu ganha dinheiro. Tá? E parei aqui em julho, não coloquei mais informações. Tá? Outra informação que eu queria dar, que eu não mostrei nos outros gráficos, é o seguinte. Esse gráfico todo, ele está linkado a toda essa tabela, mas aqui existem valores que estão em branco.
Mas por isso que o gráfico botou em branco essas colunas aqui, dos meses que viram na frente. Então o que eu faço? A título de estudo, eu vou colocar alguns valores aqui, tá? No momento, como esse gráfico está linkado a essa tabela, no momento que eu digitar um valor aqui na linha do agosto, ele automaticamente vai colocar o valor aqui. Tá? Vou colocar um valor bem para cima para vocês verem a modificação. Supomos que vá para R$50 o quilo do queijo. Quando eu pressionar o Enter, automaticamente ele acrescentou o valor lá. Tá? Já colocou o valor e a barrinha subiu. Digamos que ele vá para 70 no outro mês, setembro. Graças a Deus, se Deus quiser não vai, né? Mas tudo bem. 70, subiu. Conforme o valor aqui aumenta, ele também aumenta a escala. Ele vai alterando a escala, vai ajustando a proporcionalidade do tamanho do gráfico para poder ficar visível dentro do espaço que foi delimitado. Também dá para selecionar ali, vir aqui no cantinho e aumenta o quanto quiser a planilha, né? E esse gráfico fica do tamanho que tu quiser. E o computador está meio lento aqui, então não estou fazendo muitos recursos para não trancar esse treco todo. Tá, então, voltando aqui no tamanho. Antes, essa questão da linha de tendência é muito interessante. Tá? Vou colocar cores mais pertinentes. Aqui, vou botar aqui de novo 40. Digamos, no final do ano a pessoa começa a comprar, e depois faz promoção, volta para 40, depois, sei lá, 38 de novo. Então ele vai variando nessa faixa de preço aí. Tá? O que acontece? Eu fiz um gráfico de barras simples aqui, tá? Não usei barra 3D, usei essas aqui. Quando tu tem um gráfico assim, tu pode adicionar nele a linha de tendência. Ó, vamos criar de novo ali para ficar no mesmo padrão do que vem sendo feito até agora. Seleciona toda a tabela, tá? Com os preços reais e fictícios que eu acrescentei. Venho aqui inserir gráficos e vou escolher esse aqui, tá? Colunas 2D, onde só tem largura e comprimento, ou largura e altura no caso. Essas barrinhas aqui horizontais eu não quero, seleciono e deleto ela. Aqui eu vou aumentar para ficar bem visível. Tá. E agora em cima dessas barras, tá? Porque é só o mês e o valor dele. Eu vou adicionar rótulo de dados para eu enxergar o valor do quilo em cada mês. Ainda de novo, em cima da barra, botão direito, eu venho em adicionar linha de tendência. Seleciono aquilo ali, aquela opção. O que o computador vai fazer? Vai me abrir essa janelinha e vai perguntar se eu quero uma linha de tendência exponencial, linear, logaritma, tá? Polinomial, potência e assim por diante. Eu quero que seja linear, tá? Já está selecionado linear, que é meio que padrão, e fecho. Essa linha preta é uma linha de tendência. Está dizendo para onde vai se dirigir de acordo com o desvio para baixo ou para cima de cada mês. Ou seja, nessa altura, se eu parasse aqui em julho, se eu tivesse informação somente de julho, de janeiro a julho, a linha de tendência me mostrou que é crescente e constante. Então ela vai fazer uma projeção, tá, para o mês de dezembro. Ó, se eu quisesse continuar aqui com mais 10 meses aqui do outro ano, ficaria as barras aqui, essa barra seria sempre linear e ela iria acompanhar, me daria uma base de preço do que estaria no futuro. Tá? Então a linha de tendência aqui, baseado, digamos, por exemplo, de janeiro a julho, me diz que em dezembro vai estar praticamente a mesma coisa, vai estar em torno de R$40 o quilo, tá? Salvo discrepâncias mirabolantes do comércio, tá? A gente sabe que os abusos existem no comércio. Um quilo de carne custar, segunda quase custar R$50 é complicado, tá? Então, a nível de gráfico são esses. Deixa eu apagá-lo aqui. No fim ficou bastante informação, mas não teve como ser menos.
Até fui bem rápido. O bom do vídeo é que dá para pausar e voltar quantas vezes for preciso, para poder entender e até praticar ao mesmo tempo que está assistindo esse vídeo. Tá, então falamos sobre tudo, as análises, como é que a gente pode analisar ideias, né, de leitura desses gráficos, dessas imagens gráficas, dos números. Um gráfico nada mais é que um número colocado com figuras geométricas, né? É bem interessante. Para quem é mais visual do que abstração, então fica uma ferramenta muito boa e importante. Então, para finalizar, faço uma pergunta: qual seria a expressão que define a função custo pela quantidade produzida? Pega ratão aqui do Enem, né? Olha só, eu quero saber o custo só. Não quero saber, qual é a função que define o meu preço de venda. Não foi isso, é o custo. Somente o custo que eu tenho. Como ficaria uma expressão algébrica que representa essa função, né, de custo pela quantidade produzida? Então, para quem acertou, parabéns. Quem está pensando ainda, perdeu tempo, demorou. Aqui. Já tinha deixado ela salva aqui. Plim. Tá? Quando a gente vê a expressão f de x, isso aqui significa y. Ou seja, qual o valor do y? Qual o valor do y quando eu pego um coeficiente e multiplico por x? Ou seja, é a mesma função linear que a gente viu aqui em cima. Aqui. É essa. Ou seja, meu y, aqui, as ordenadas, vai ser um número tal que está dependendo do valor fixo que eu tenho de gasto, multiplicado pela quantidade de pizzas que eu pretendo fazer, ou que eu fiz. Então a formulinha bem simples, a forma algébrica seria essa. Então pode colocar somente f de x igual a 26,13x, onde x representa a quantidade de pizzas, e entre o coeficiente e a variável significa que existe uma operação de multiplicação. É um produto entre o coeficiente e a variável. 26,13 está multiplicando o x, que vai ser substituído por o número de quantidade, a quantidade de pizzas produzidas. Tá? Pode usar f de x igual a 26,13x ou y igual a 26,13x. É a mesma coisa. Tranquilo? Então acho que é isso. Finalizando aqui então a atividade da cadeira de estágio supervisionado, projeto, que engloba alunos do ensino médio, principalmente do primeiro e segundo ano, uma palhinha do terceiro, em virtude da matemática financeira aqui envolvida, dos custos, né, planejamento, análise de gráfico. Então tá bom, obrigado por assistir até aqui, ou grande parte do vídeo. Por gentileza, curtam, visualizem o vídeo, comentem, podem compartilhar nas redes sociais à vontade, não tem problema, até agradeço, tá bom? Quanto mais curtidas e comentários, mais relevante o vídeo se torna, começa a ser divulgado e eu tenho a aprovação. Tá bom? Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Quem ainda tiver curiosidade, não esquece, o vídeo anterior a esse explica como montar a tabela de custos de um exemplo de pizza, tá bom? Tá lá postado no canal, prof.luciano Pastro. E bons estudos e muito obrigado.